Muito bem, senhoras e senhores, é melhor se prepararem porque estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial, gostem vocês ou não. Essa é a realidade. É muito importante que vocês entendam isso. Atualmente, todos estão falando sobre os ataques de pager ou beeper de Israel, mas acho que a maioria das pessoas está perdendo o panorama geral aqui. Esse é o papel da mídia, fazer você focar nas partes microscópicas e não perceber que há um quadro muito maior que está realmente se formando. Eles não vão parar por nada, absolutamente nada, para ir à guerra com o Irã. Isso está planejado e todos nós devemos ficar confortáveis com isso e as agências de notícias devem convencer você de que é justificável. Além disso, mais tarde no programa temos uma atualização rápida. Didi foi preso, ele está na cadeia. A fiança dele foi negada. Aliás, ele ofereceu uma solução de fiança bem maluca. Nós vamos discutir isso. E Kamala Harris está de volta, pessoal. Mais uma vez, ela proclama que está aqui, nestas ruas. E ela também está estreando um novo sotaque latino. Eu gosto disso. Eu gosto. Uma latinazinha, Kamala. É isso que temos a seguir sobre Candice. Tudo bem, não creio que você tenha deixado isso passar despercebido nas notícias. Todos estão discutindo isso. É muito importante que você compreenda o que está acontecendo. Agora, claro, essa é a manchete. Pagers explodiram em todo o Líbano ontem, matando pelo menos 12 pessoas, incluindo 2 crianças, e ferindo cerca de, as estimativas são de 2.800 pessoas, em um ataque que supostamente tinha como alvo o grupo militante Hezbollah. Agora vou mostrar para vocês o mapa das explosões, só para que possam ver onde elas ocorreram. Por todo o Líbano, então, é uma área bastante grande. E o que estão nos dizendo agora na imprensa é que o Hezbollah comprou os pagers há meses. E em algum momento, Israel interferiu nessa cadeia de suprimentos e conseguiu colocar explosivos dentro dos pagers. Assim, eles conseguiram enviar um sinal. E então, todas essas explosões aconteceram por todo o Líbano. Vou mostrar para vocês um dos vídeos disso, que surgiu mostrando o ocorrido em um mercado em Beirute. Dê uma olhada nisso. Então você pode ver aquele cara ali. Ele está simplesmente no chão aqui. Caso você esteja ouvindo isso em áudio, basicamente é só um cara comprando frutas em um mercado ao lado de algumas pessoas. E então parece que o bolso dele explode. Presumivelmente ele tinha um pager na bolsa e ele explodiu completamente. E havia crianças na área. Você vê pessoas, obviamente tentando proteger as crianças, sem saber exatamente o que está acontecendo. Então você pode imaginar que isso aconteceu cerca de 3.000 vezes em todo o país, o que gerou muita confusão, com muitas pessoas sendo levadas às pressas para o pronto-socorro. Além disso, o que estamos descobrindo é que não se limitou apenas a ferimentos em pessoas libanesas. O embaixador do Irã no Líbano, um homem chamado Motaba Amini, perdeu um olho e feriu gravemente o outro, quando o pager que ele carregava explodiu em uma onda simultânea de explosões. Agora, como eu disse, acredita-se que eles conseguiram interceptar esses pagers em algum ponto da cadeia de suprimentos antes que chegassem ao Hezbollah e os sabotaram. Está sendo alegado que eles achavam que estavam comprando esses pagers Gold Apollo, baseados em Taiwan, mas o que realmente aconteceu foi que uma empresa de consultoria baseada na Hungria, de alguma forma se envolveu e eles licenciaram a tecnologia. Assim, eles puderam colocar o nome da tecnologia. Então, eles alegavam estar vendendo esse produto, mas na verdade não era de origem taiwanesa. E as pessoas têm ligado para a pessoa que supostamente deveria estar comandando essa empresa na Hungria, e ela não tem atendido o telefone. Então, é muito provável que isso tenha sido algum tipo de fachada, o que, aliás, para agências de inteligência, foi uma operação bastante inteligente. E você pode imaginar isso. Isso tem causado arrepios em muita gente. Hoje, você pensaria que a primeira coisa que a mídia no Ocidente perguntaria seria: estamos vulneráveis a esse tipo de ataque? Essa deveria ter sido a primeira pergunta. Fiquei muito surpreso ao ver as pessoas: o quê? Oba, incrível. Vai, vai, vai! E eu realmente acredito, e eu tuitei isso, que nós, americanos, sofremos com privilégios, ou seja, porque não temos nenhuma lembrança de ter lutado uma guerra em nosso território. Simplesmente não achamos que isso poderia acontecer aqui.
E então falamos sobre guerra como se fosse um jogo de futebol no exterior, certo? É como se estivéssemos literalmente torcendo por um lado ou pelo outro. Nós não pensamos nas graves consequências. Não pensamos no fato de que, ok, e se estivermos em guerra com Israel? É por isso que eu odeio quando as pessoas dizem aquela frase estúpida tipo, eles serão para sempre nossos amigos e aliados. Você nunca deveria dizer isso sobre nenhum país. Se você é uma nação soberana, nunca pode fazer essa afirmação. Qualquer país, seja o Reino Unido, seja qualquer um dos países de onde viemos. França, eu nunca diria, a França será para sempre nossa amiga e aliada. Essa é uma afirmação tola de se fazer se você é uma nação soberana, porque a realidade é que qualquer país pode se tornar um adversário estrangeiro. E estamos diante de algo, um tipo de ataque que nunca vimos antes, certo? Estamos falando de interromper uma cadeia de suprimentos e fazer dispositivos tecnológicos explodirem. E, aliás, isso não acabou. Ainda está acontecendo. Não foi só ontem que isso aconteceu. Na quarta-feira, eles fizeram com que walkie-talkies também explodissem por todo o Líbano, detonando uma nova onda de explosões pelo país. Agora, informações preliminares sugerem que houve entre 15 e 20 explosões nos subúrbios do sul de Beirute e mais 15 a 20 explosões no sul do Líbano. E uma dessas explosões aconteceu em um funeral. Está muito claro que eles conseguiram atingir seus alvos operativos do Hezbollah, porque nesse funeral em particular, acredito que eram 4 operativos do Hezbollah que estavam sendo enterrados. E então, os walkie-talkies começaram a disparar, ou pelo menos um walkie-talkie, e a explosão foi maior do que a explosão dos pagers no dia anterior. Temos algumas imagens disso, vou mostrar para vocês. Agora, os walkie-talkies. Novamente, muitas dessas informações vêm à tona hoje. Aprendemos tudo isso hoje. Aparentemente, foi um ataque mais controverso, porque esses walkie-talkies estavam disponíveis para um grupo muito mais amplo de pessoas. E muitas das pessoas que enfrentaram essas explosões eram apenas trabalhadores civis, pessoas que trabalhavam como socorristas de ambulância, que também atendiam membros do Hezbollah. Mais informações virão à tona no futuro. Acho que este é um daqueles casos em que não vale a pena ser o primeiro a comentar sobre isso. Novamente, receberemos mais informações com o passar do tempo. Agora, os IEA estão dizendo que não têm absolutamente nenhuma ideia sobre esse ataque. Eles não tinham nenhuma indicação de que isso iria acontecer. Antony Blinken disse exatamente isso. E eu simplesmente acho isso inacreditável. Simplesmente não entendo como é possível enviar bilhões e bilhões de dólares para um país e fornecer a eles o dinheiro para fazer esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, conseguir se desvincular completamente de qualquer coisa que esse país esteja fazendo. Mas vemos isso repetidas vezes quando se trata da relação especial entre os Estados Unidos e Israel. E indo além, aliás, vários sistemas de energia solar também explodiram nas casas das pessoas em todo o Líbano. E isso, pelo menos, de acordo com a Agência Nacional de Notícias. Então, estamos falando de um ataque tecnológico completo que está acontecendo. E as pessoas estão se perguntando, isso é justo? Isso é justo? Ou estamos vendo um novo tipo de ataque terrorista que está preparando o terreno para ataques futuros que nunca havíamos considerado? Tipo, estamos vulneráveis com nossos iPhones? Antes que um adversário queira atacar nossos iPhones, eles podem interromper a cadeia de suprimentos e colocar dispositivos explosivos neles? Essas agora são perguntas relevantes. Como eu disse, se tivéssemos uma mídia ocidental realmente interessada em proteger as pessoas da sociedade ocidental como a americana, os jornalistas americanos, ao que me parece, nunca pensam nessas coisas de forma mais ampla. E acho que eu tenho uma mentalidade apocalíptica. E quando vejo isso, só penso, isso pode acontecer aqui? E a resposta, obviamente, é sim. Isso realmente poderia acontecer aqui. As reações, quero deixar muito claro, me deixaram completamente enojado. Eu realmente acredito que existe um grupo de pessoas que se radicalizou tanto pelo sionismo que literalmente aplaudem a morte. Eu não consigo compreender, mesmo que você realmente acredite nisso. Isso é uma resposta cirúrgica, apropriada e direcionada aos foguetes que o Hezbollah estava lançando ao norte de Israel, e eles vêm lançando foguetes ao norte de Israel desde 7 de outubro, para zombar e rir de uma situação em que se sabe que civis inocentes foram envolvidos, que crianças morreram. Para mim, isso está muito além do aceitável. É difícil para mim compreender esse tipo de reação. E vimos isso nas redes sociais, e havia vítimas infantis. Uma das vítimas era uma menina de 9 anos chamada Latina Abdullah.
O funeral dela foi ontem. Muitos de seus colegas de escola se reuniram para lamentar a morte da menina de 9 anos. E isso é algo que deve ser lembrado. Como eu disse, estamos tão distantes da guerra aqui que falamos sobre ela como se estivéssemos jogando um videogame. E esse tipo de coisa realmente precisa parar. Quero dizer, algumas pessoas acharam isso tão engraçado. Aliás, sabe, aquela conta Awesome Jew, aquela que levou a denúncia em massa do meu canal no YouTube, que queria que eu fosse censurado, um sionista radical total, completamente desequilibrado, que de fato celebra a morte. E por algum motivo, essa pessoa tem permissão para manter essa conta e atacar indivíduos que denunciam esse tipo de coisa. Veja o que esse Awesome Jew tweetou sobre esse ataque. Vou mostrar para vocês essa troca de mensagens. Tweeta para o deputado. O deputado Thomas Massie, que no Congresso é, eu diria, um verdadeiro pilar, ele tem opiniões muito firmes. Ele não vota para enviar um único dólar para o exterior, não importa o país, nunca. Ele tem um histórico de votação muito consistente. Ela Cindy o odeia, porque isso incluiria, é claro, não enviar dinheiro para Israel. E eles tuitaram para o deputado, Thomas Massie. Thomas Massie está supostamente buscando um novo método de comunicação com seus agentes iranianos, pois está com medo de usar seu bip iraniano após os eventos de hoje. Alguém respondeu a ele e escreveu: a esposa dele tinha um pager? Estou apenas fazendo perguntas aqui. E Awesome Jill respondeu com um emoji de risada. Agora, para deixar claro, caso você não se lembre, a esposa de Thomas Massie faleceu tragicamente. Acredito que foi no mês passado, pode ter sido no mês anterior. Essa era sua namorada do ensino médio. É inacreditavelmente triste que isso tenha acontecido. Mas porque ele não acredita em enviar dinheiro para o exterior nunca? Até resolvermos os problemas dos Estados Unidos, isso vira motivo de zombaria para eles. E ficam se perguntando se a esposa dele morreu por causa de um pager, uma resposta verdadeiramente repugnante. Agora, Edward Snowden é obviamente um nome muito conhecido, um americano corajoso que literalmente arriscou a vida e mudou sua vida de forma fundamental. Porque ele ainda precisa se esconder na Rússia das agências por ter vazado informações para mostrar ao povo americano que nosso governo estava nos espionando. Então ele tuitou isso a respeito do ataque. Ele escreveu: se fossem iPhones saindo da fábrica com explosivos dentro, a mídia seria muito mais rápida para perceber o que está acontecendo. Que precedente horrível foi estabelecido hoje. Nada pode justificar isso. É um crime, e todo mundo no mundo está menos seguro por causa disso. Ele também retuitou alguém que escreveu o seguinte: duvido que um hack possa fazer isso. Isso é muito mais poderoso do que qualquer bateria pode fazer. Um palpite ousado seria que o Mossad capturou todos esses pagers antes de serem entregues ao Hezbollah, então instalou uma pequena carga de C4 e um circuito que explodiu ao receber uma ligação de um determinado número de telefone. E isso parece estar correto. E acho que é justo dizer que isso realmente cria um precedente. Com certeza cria um precedente. Edward, alguém também republicou isto. Última hora, de acordo com fontes de segurança libanesas, os dispositivos explosivos que resultaram nos ferimentos de milhares no Líbano hoje e na Síria e na morte de pelo menos 9 pessoas, incluindo crianças, foram importados há 5 meses e implantados com até 20 gramas de material explosivo. Isso significa que isso foi premeditado e planejado meses atrás por Israel. Então, o que você acha sobre isso? Quais são os seus pensamentos? Além de se perguntar se você deveria ou não ter um dispositivo na sua frente, como eu tenho este computador aqui, ou se o seu telefone poderia ser transformado em uma arma que potencialmente poderia te matar. Bem, vou te dizer o que eu penso. Tudo isso é um espetáculo, certo? É realmente, honestamente, um espetáculo. E quero refrescar sua memória sobre os motivos muito sinceros para isso. Estamos vendo muita conversa sobre guerra acontecendo agora. Você provavelmente não vai gostar da pessoa que vou apresentar agora, que eu acredito ter dito a verdade ao povo americano sobre isso. Não estou dizendo que toda a entrevista dele foi verdadeira, mas estou dizendo isso. Vladimir Putin, quando se sentou com Tucker Carlson, realmente nos trouxe alguns fatos duros sobre o mundo e o estado das coisas. Seu instinto está te dizendo que o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Israel e tudo isso, o Irã está tentando matar o presidente Trump. Seu instinto está te dizendo que você não está recebendo toda a verdade. O que realmente está acontecendo agora? Por que parece que as elites estão desesperadas por uma terceira guerra mundial? Bem, foi isso que Vladimir Putin disse a Tucker Carlson meses atrás. Ouça só. Os países do BRICS estão em geral se desenvolvendo muito rapidamente. Veja, se a memória não me falha, lá em 1992,
a participação dos países do G7 na economia mundial era de 47%, enquanto em 2022 caiu para, acho que pouco mais de 30%. Os países do BRICS representavam apenas 16% em 1992, mas agora sua participação é maior do que a do G7. Isso não tem nada a ver com os acontecimentos na Ucrânia. Isso se deve às tendências do desenvolvimento global e da economia mundial, como acabei de mencionar. Isso é inevitável. Isso vai continuar acontecendo. É como o nascer do sol. Você não pode impedir o sol de nascer. Você tem que se adaptar a isso. Como os Estados Unidos se adaptam? Com o uso da força, sanções, pressão, bombardeios e uso das forças armadas. Isso é uma questão de presunção. O seu establishment político não entende que o mundo está mudando por circunstâncias objetivas. E, para preservar o seu nível, mesmo que alguém aspire, me perdoe, ao nível de dominação, é preciso tomar as decisões corretas de forma competente e oportuna. Ações tão brutais, inclusive em relação à Rússia e, digamos, a outros países, são contraproducentes. Isso é um fato óbvio. Isso já se tornou evidente. Então, vou apenas reiterar tudo o que ele está dizendo. Você está ouvindo ele mencionar o BRICS. Isso é Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China, África do Sul e Irã. Eles se uniram. O Irã entrou em 2023 para criar essa organização multilateral. Eles estão negociando entre si e não estão usando o ZWA dólar. Principal, grandes ramificações e implicações, porque você está vendo uma nova potência mundial emergir. Ele está falando sobre o G7. Você está tão acostumado a ver aquelas fotos de todos os líderes ocidentais reunidos na cúpula do G7. Nós somos os chefes no comando do mundo, nós somos os mais poderosos. Mas, na realidade, esse poder vem se fragmentando há muito tempo. E o Irã é uma grande parte do motivo disso. Então, para deixar claro para vocês, o petróleo é precificado nos Estados Unidos, em dólares americanos, no mercado mundial. É isso que chamamos de petrodólar. Lá em 2008, o Irã se retirou do petrodólar. Ou seja, o Irã é o segundo maior produtor de petróleo da OPEP. Em outras palavras, eles simplesmente pararam completamente de realizar transações de petróleo usando o dólar americano. Dólares depois que eles sentiram que o ZWAP estava aumentando a pressão sobre seu sistema financeiro. Agora, o que Putin está dizendo aqui é verdade. Quando a América quer algo e nós pensamos, ok, bem, são o ZEO dólar. Quando o Ocidente quer algo, nós basicamente tentamos pressionar outras nações, lembrando-as. Ei, nós somos o ZEWAMEI. Tipo, nós somos o dólar poderoso. A propósito, você viu isso, e é isso que ele está mencionando, com sanções à Rússia, ok? Na região, quando a guerra eclodiu entre a Ucrânia e a Rússia, em vez de cuidar da própria vida, os Estados Unidos disseram, vamos sancionar vocês. E começamos a dizer, sabe, vamos tirar o McDonald's do mercado e vamos fazer isso. E ninguém poderá trabalhar com você e o ZEUA. Dólar e você não vai poder negociar, blá, 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 blá. Então adivinhe o que eles fizeram? A Rússia disse, ok, vamos apenas negociar com outras pessoas e não vamos usar o ZEUA dólar. Eles viajaram pelo ZEUA dólar e, na verdade, fortaleceram sua economia no processo, mostrando que isso poderia ser feito, que não é preciso depender do ZEUA dólar para fortalecer seu país. Isso significa que os países estão percebendo isso bem. A hegemonia ocidental está chegando ao fim. Então, o Irã é uma dessas nações, como eu disse, e agora eles só fazem transações em moedas que não sejam o dólar. Isso é um grande golpe. E como mencionei, em 2023, o Irã entrou para o BRICS. Na verdade, esses países vão se reunir em uma cúpula que provavelmente não será coberta pela sua mídia tradicional, já que todos estão crescendo. Isso está causando uma ruptura. É algo muito disruptivo para o ambiente global. E então você pode ouvir o que Putin está dizendo, que o Ocidente tem sido arrogante e fazemos coisas tolas. Vamos impor sanções se você não começar a ensinar sobre transgeneridade. Quero dizer, estamos envolvidos em tentar intimidar outros países usando a força do dólar. Fazemos isso há muito tempo. E, eventualmente, esses países simplesmente disseram que já chega. O Irã sendo um deles, a Rússia sendo um deles. E o que ele está dizendo é verdade. Esse conflito na Ucrânia é apenas auxiliar em relação ao que realmente importa.
Guerras não são travadas por conflitos entre Ucrânia e Rússia, conflitos regionais. Guerras são travadas por recursos e guerras são travadas por causa da economia, já que os recursos estão, obviamente, ligados à economia. E eu percebi isso quando meu marido me fez ler um livro, logo no início do nosso relacionamento, chamado O Mundo à Venda. E eu percebi que, se você não entende o jogo dos recursos, se você não entende o mundo dos oleodutos, do petróleo e do ouro, então você não faz ideia do que está acontecendo pelo mundo ou por que estamos indo para a guerra. Mais uma vez, o que te ensinam nas aulas de história é um conto de fadas, certo? Até mesmo a The Economist escreveu um artigo, e acredito que esse artigo foi publicado recentemente, intitulado Como China, Rússia e Irã estão fortalecendo laços cada vez mais estreitos. Nesse artigo, eles escreveram, abre aspas, unidos por um inimigo comum, o trio China, Rússia e Irã agora prometem avançar uma política externa comum, apoiando um mundo multipolar que não seja mais dominado pelos Estados Unidos. Todos veem laços econômicos mais fortes como a base para sua aliança. Essa é a realidade do que está acontecendo agora. Então, porque eles não conseguem, e quando digo eles, né, estou falando das elites globalistas, mas porque eles não conseguem competir da maneira correta, estão exigindo guerra. Quero dizer, até mesmo as implicações, há pontos de interrogação em torno do que realmente está acontecendo em Israel. Eu olho para os recursos que existem lá, eu olho para o fato de que Gaza possui enormes reservas de petróleo. Eu olho para o fato de que a Ucrânia, do nada, atacou o Nord Stream, cortando a Rússia da Europa, cortando um gasoduto da Rússia para a Europa. É assim que você tem que enxergar o mundo. Todo o resto que eles estão te dizendo é uma bobagem. Eles estão simplificando tudo, fazendo você pensar que se trata de outra coisa, explodindo pagers, quando, na realidade, o que está em jogo é o desejo de aumentar as tensões, de provocar o inimigo, de querer ir à guerra com o Irã, porque depois da guerra você pode simplesmente reiniciar tudo. Você pode saquear e roubar, exatamente como nos velhos tempos, certo? Depois de roubar das aldeias, você saqueia, leva as mulheres, faz o que quiser. Eles estão buscando exatamente a mesma coisa aqui. Tudo isso se resume ao dólar. E o Irã está no radar deles há muito tempo. Estou te dizendo isso porque você precisa acordar para o fato de que provavelmente nada vai detê-los nessa busca. Seria bom se eles tivessem nosso apoio nisso, mas acho que eles estão entendendo que não vão contar com o nosso apoio. É por isso que continuam dizendo que tudo o que acontece é culpa do Irã, certo? Tudo o que acontece é culpa do Irã ou da Rússia na América. Eles vêm dizendo isso há muito tempo porque se sentem ameaçados, porque não conseguem competir com ideias. E as pessoas estão dizendo não às nações ocidentais, que as intimidam. Para que se tornem nações fracas, como nós nos tornamos. Não digo isso como um fantoche pró-Putin. Digo isso, não porque eu apoio o terrorismo no Oriente Médio. Estou dizendo isso porque nós seremos as pessoas que vão viver essa guerra, porque acredito de verdade que ela é inevitável. Então espero que as informações que estou te dando te levem a pesquisar mais sobre as fontes, a pesquisar mais sobre as nações do BRICS e a entender por que eles não quiseram aquela conversa entre Putin e Tucker acontecer. Porque, apesar de talvez algumas coisas que ele disse serem exageros, ou talvez algumas coisas que ele disse não serem verdadeiras, a base do entendimento dele sobre como o Ocidente funciona e sobre a corrupção e sobre como nossos presidentes não são presidentes de verdade, não têm realmente nenhum poder, está correta? E como ele, na verdade, só lida com a CIA. O que ele estava fazendo, no fim das contas, era revelar o Estado Profundo e também nos dar uma ideia da agenda do Estado Profundo, que é pró-guerra. Enfim, pessoal, isso é tudo o que eu vou dizer sobre esse assunto. Quero aproveitar um momento aqui para falar com vocês sobre o Native Path Collagen. É uma fórmula de ingrediente único, sem aditivos, enchimentos ou adoçantes artificiais. O colágeno Native Path é feito com fibras de colágeno tipo 1 e 3 encontradas na sua cartilagem, ossos, pele, cabelo, unhas e intestino. Os ingredientes têm respaldo científico para aumentar a densidade mineral óssea, apoiar a recuperação dos tecidos, reduzir rugas, melhorar a espessura do cabelo e fortalecer unhas fracas. Sem sabor, o Native Path Collagen adicionado a qualquer coisa, café, vitaminas, mingau de aveia,
Sua fórmula peptídica a torna mais biodisponível, ou seja, é absorvida mais facilmente e se mistura perfeitamente sem empelotar. Neste momento, ao acessar Native/Candice, você pode estocar Native Path Collagen, com até incríveis 45% de desconto hoje, além de frete grátis. Todo pedido vem com uma garantia de devolução do dinheiro em 365 dias, experimentar sem riscos. A Native Path oferece ofertas incríveis de pacotes. Adquira kits com 3 ou 6 unidades por uma fração do preço. Então acesse nativepath.sale/Candice hoje mesmo. Certo, pessoal, vamos falar sobre o Diddy. Essa atualização eu gravei o episódio inteiro ontem. E assim que terminei, foi anunciado que ele iria para a prisão. O D, o A, o D, o X vai para a prisão. Ele está preso. E só para relembrar rapidamente, ele foi preso ontem. Ele compareceu ao tribunal. Para refrescar sua memória, ele enfrenta uma sentença mínima de 15 anos e o máximo legal de prisão perpétua, caso seja condenado pelos crimes dos quais é acusado. Agora, ele compareceu ao tribunal ao lado de seus filhos. Seus filhos estavam lá com o pai, Christian e Quincy Combs, para apoiar o pai, o que eu acho interessante porque eu realmente acredito que se algo acontecer com o pai deles, eles podem acabar revelando mais informações. E, aliás, durante a audiência, numa tentativa desesperada de permanecer em liberdade, Diddy implorou por fiança, oferecendo sua própria casa e a de sua mãe como parte de uma garantia de $50 milhões, dizendo que não iria fugir do país. Eles já tinham recolhido o passaporte dele em abril, então não havia necessariamente preocupação de que ele fosse fugir do país. Mas, obviamente, eles simplesmente o consideram uma pessoa perigosa de modo geral, com base nas supostas ameaças, coerção e tráfico envolvidos neste caso. Bem, o juiz percebeu imediatamente que ele estava tentando oferecer dinheiro como garantia e disse: "Não, você vai para a cadeia." Muito interessante, porém, o advogado dele, sobre quem falamos ontem, Mark Agnifilo, prometeu recorrer da decisão de negar fiança logo após a audiência e disse que seu cliente estava sendo tratado de forma injusta e severa. Além disso, veio em defesa da Cassie. Ela foi meio que a primeira a se manifestar publicamente e afirmar em alto e bom som que esse cara era um abusador, que ela havia passado por abuso. Obviamente, depois vimos ele espancá-la brutalmente diante das câmeras. Ele assumiu isso. Então, não precisamos dizer supostamente caso. É difícil dizer, vimos com nossos próprios olhos e ele disse: "Sinto muito." Ele a espancou em um quarto de hotel. E o advogado achou que era uma boa estratégia vir a público e dizer: "Sabe, a Cassie não está dizendo a verdade." E que ela estava envolvida em tudo o que ele fazia. Enfim, ouça o que o advogado do Diddy disse ao sair do tribunal. Então esse foi o primeiro passo. Temos uma apelação da fiança marcada para amanhã às 15h30 diante do juiz Carter, o juiz distrital designado para este caso. Acho que apresentamos os pontos que queríamos apresentar. Acho que ele saiu, né, o senhor? Combs, como um lutador, ele vai lutar até o fim. Ele é inocente. Ele veio para Nova York para provar sua inocência. Ele não tem medo. Ele não tem medo das acusações. Não houve nada no que o governo apresentou hoje que fizesse alguém mudar de ideia sobre qualquer coisa. Ele estava esperando por este dia. Ele estava ansioso para limpar seu nome. E ele vai limpar seu nome. E nós vamos ficar ao lado dele enquanto ele faz isso. Acreditamos nele de todo o coração. Ele não fez essas coisas. Foi um relacionamento de 10 anos. Não houve coerção, não há crime. Basicamente, é só, você sabe, alguém que entrou com um processo civil e agora se vê como testemunha em um caso criminal. E vamos lutar contra esse caso com tudo o que temos, assim como ele. E no final, ele vai provar que é inocente. E amanhã lutaremos novamente. E vamos lutar todos os dias até que não precisemos mais lutar. Ele estava andando e as pessoas continuavam fazendo mais perguntas para ele. Sobre a Cassie, ele disse, abre aspas, esses dois estavam apaixonados. A vítima acabou se casando com o treinador que o Sr. Combs arranjou para ela. Eles vinham traindo um ao outro há anos, referindo-se novamente a Cassie, mas agora ela tinha 2 filhos com o treinador. Anos depois, ela percebeu que tinha um bom relacionamento com o Sr. Pentes. Foi isso que ele disse ao tribunal. Ele também estava basicamente dizendo que ela participou das aberrações. E que elas eram apenas uma expansão de seu relacionamento de longo prazo e que elas apresentariam parceiros homens para fazer sexo. Porque ela gostava disso. E ele disse, cito, é tráfico sexual.
Não, se todos quiserem estar lá, não estaremos melhor se o governo federal entrar em nossos quartos. Eles não se dão bem lá. É isso que eles estão fazendo. Eles estão entrando no senhor quarto de pente. Veja bem, eu não sou uma pessoa que acredita que as pessoas devam ser consideradas culpadas. Antes de irem ao tribunal, eu definitivamente acredito muito no devido processo legal. É muito difícil não acreditar nos seus próprios olhos quando você vê um homem espancando uma mulher diante das câmeras. É muito difícil para mim acreditar que essa foi uma situação da qual ela gostou. E além disso, deixando de lado a mulher, o cara, o Little Rod, apresentou tantas evidências nos vídeos e fotos que ele incluiu no processo. Novamente, ele é inocente até que se prove o contrário, mas vamos continuar acompanhando esse caso porque acho que há implicações de grande alcance aqui. E eu, pessoalmente, acredito, com base no que vi, que os federais estão envolvidos nisso. E que eles vão fazer tudo o que puderem para proteger o Diddy, assim como fizeram com Jeffrey Epstein, que muita gente nem acredita que está morto. Eles acham que tiraram ele de cena e talvez ele tenha feito alguma cirurgia plástica e esteja vivendo em outro país. Isso é uma possibilidade. Ou ele foi literalmente morto em sua cela, mas eu não acho que seja esse o caso. Realmente não há ninguém que acredite que Jeffrey Epstein se matou de fato na prisão e não foi morto por causa dos segredos que ele guardava. Então, vamos continuar acompanhando esse caso e mantendo vocês atualizados. Certo, pessoal? Antes de falarmos da Kamala, que está de volta às ruas, quero tirar um minutinho para falar com vocês sobre a 7 Weeks Coffee. Por que eles se chamam 7 Weeks Coffee? Com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. Nesse período, um batimento cardíaco é detectado em ultrassom. Por isso, doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez. Eles arrecadaram mais de $500 mil para esses centros que salvaram mais de 5.000 vidas com ultrassons gratuitos e recursos para mães necessitadas. Sobre a qualidade do café, sou exigente com o que coloco. Ele não tem mofo, pesticidas, é cultivado à sombra, tem baixa acidez e é produzido organicamente, atendendo a todos os requisitos. Exclusivamente para meus ouvintes, se você acessar 7weekscoffee.com e usar o código Candice, receberá até 25% de desconto no seu pedido. Lembre-se, seu pedido apoiará diretamente uma rede de mais de 900 organizações pró-vida no Zimbábue. É 7weekscoffee.com e use o código Candice para até 25% de desconto no seu pedido. Então Kamala Harris está de volta às ruas. É impressionante, eu estou simplesmente decepcionada com a América Negra. Qualquer pessoa negra que está aplaudindo isso e continua, eu não sei, é como assistir ao mesmo programa repetidas vezes, em looping, só trocando os personagens, mas a trama nunca muda, certo? O roteiro nunca muda. Você só encontra uma candidata, faz ela dizer algumas coisas que, imagino, são descoladas. E a América Negra diz, essa é a nossa candidata, essa é a nossa candidata. Na verdade, deixa eu dizer, os homens negros parecem estar despertando para essa besteira um pouco mais rápido do que as mulheres negras. E há muitas mulheres negras que não caem nessa de Kamala Harris, a falsa mulher negra. O pai dela também é indiano. A mãe dela é indiana, mas o pai morou na Jamaica, então ela só finge ser negra. Enfim, a Kamala se reuniu ontem com a Associação Nacional de Jornalistas Negros. Para refrescar sua memória, foram eles que fizeram aquela entrevista super hostil com o Trump, não deixavam ele falar nada e o pintavam como um monstro. Claro, fizeram exatamente o oposto. Entrevista cheia de facilidades para Kamala Harris. Foi exatamente o que você esperaria. Uma entrevista totalmente vazia. Mas é impressionante o quanto ela tem dificuldade para responder uma pergunta, porque ela é completamente falsa, não é? Ela não significa nada. Ela muda de opinião o tempo todo. E ela usa tantas palavras para não dizer absolutamente nada. E mesmo assim, eles babaram por ela. Mas, devo dizer, o público estava visivelmente pouco entusiasmado com ela quando ela deu uma não-resposta sobre reparações. Eu sei que esse é o grande assunto. Você vai assinar executivamente as reparações para os negros americanos? Porque eles sempre fazem o show para os negros americanos. Eu assumo o cargo. Vocês vão receber porque vocês não foram escravos e nós não fomos donos de escravos, mas todo mundo vai ter que pagar pelo que aconteceu há muito tempo. É completamente sem sentido. De novo, é só uma isca. E então, assim que eles assumem o cargo, não fazem nada do que prometeram. É tudo sobre, assim como manipular emocionalmente os negros americanos para pensarem constantemente que os democratas são seus salvadores. Já se passaram cerca de 70 anos dessa bobagem e eles nunca cumpriram uma única promessa, mas tanto faz. Ainda temos que fingir que eles vão, porque ela diz que passa muito tempo nessas ruas. De qualquer forma.
Aqui está ela quando alguém a empurra, perguntando-se se ela vai assinar uma ordem executiva sobre reparações. Ouça com atenção. O projeto de lei emblemático de Jackson Lee, um dos poucos, você, como presidente, tomaria uma ação executiva para criar esta importante comissão ou acredita que isso deveria acontecer no Congresso por meio de um processo legislativo adequado? Bem, antes de tudo, como você mencionou, Sheila Jackson Lee, ela foi uma líder extraordinária que nós perdemos recentemente. E ela era uma amiga e uma verdadeira defensora de tantas causas. Então, sinto-me compelida a dizer isso sobre ela. Sobre a questão de o que precisamos fazer daqui para frente, veja, antes de tudo, precisamos falar a verdade sobre a história. Apesar do fato de que algumas pessoas tentam apagar a história e ensinar nossos filhos de outra forma. Precisamos falar a verdade sobre o impacto geracional da nossa história. Em relação ao impacto geracional da escravidão, ao impacto geracional do redlining, das leis de Jim Crow, eu poderia continuar indefinidamente. Esses são fatos que tiveram impacto e precisamos falar a verdade sobre isso. E precisamos falar a verdade sobre isso de uma forma que busque soluções. E, sinceramente, acho que nós, e parte disso é estudar para descobrir exatamente o que precisamos fazer. Mas parte do que podemos fazer agora é, por exemplo, o que estou falando em relação à construção de uma economia de oportunidades, que é abordar explicitamente os obstáculos que historicamente e atualmente existem e lidar com eles. Dívida estudantil, dívida médica, viés em avaliações de imóveis. O que precisamos fazer em relação a uma questão que defendo há anos, a mortalidade materna negra, que é o fato de que mulheres negras têm de 3 a 4 vezes mais chances de morrer em decorrência do parto do que outras mulheres. E sabemos que as razões para isso incluem disparidades que já existem antes da gravidez, incluindo disparidades que existem no sistema durante a gravidez. Então, todas essas questões precisam ser abordadas. Ok, isso nem foi tipo um dip and twirl de DC. Foi tipo um dip and twirl. Foi tipo um DC. Dip, twirl, Cotton Eye Joe, fazer spacate, alguns mortais. Ela não respondeu a pergunta. Era uma pergunta de sim ou não. Você vai usar seu cargo para assinar uma ordem executiva para nos dar as reparações pelas quais tem lutado há tanto tempo? Essa mulher foi para todo lado. Sabe, primeiro precisamos falar sobre a história, precisamos falar sobre os fatos. E os fatos são que existe muita história. E a história é que existem muitos fatos. E os fatos são que os negros americanos têm passado por partos. Eu mencionei o parto. Eu mencionei tudo, menos a questão das reparações que você acabou de me perguntar. Porque se você me der mais 5 minutos, vou garantir que eu mencione tudo. Menos a resposta para a pergunta que você acabou de me fazer. Mas vou balançar a cabeça assim e continuar dizendo fatos e continuar dizendo verdade. Eu mencionei a verdade e eu vou continuar falando história. E espero que vocês aplaudam o que quer que eu diga, porque eu também eu gostaria de lembrar a vocês que eu sou mais moreno que o McDonald's J. Triunfo, isso é tudo que importa. Dê-me seu voto. Essa é Kamala Harris, em poucas palavras. Ela nunca responde uma única pergunta. Ela nem sequer compreende nada. Acho que ela nem entende quais seriam suas capacidades se fosse eleita para a presidência dos Estados Unidos. Então ela alimenta as pessoas com besteiras. E para ser honesto, esse público merece toda essa besteira que ela conta. Sinto muito se você vai literalmente vê-los dando um golpe contra Joe Biden. E observe-a ser inserida como candidata deles e aplaudi-la e fingir que ela é como Martin Luther King Jr. personagem, se essa é realmente a narrativa que você vai aceitar tão rapidamente, então você merece. Estou bem com isso. Não tenho problema com ela falando besteira para pessoas que sempre caem em besteiras. Aliás, fica ainda melhor porque ela fez isso. É um sotaque espanhol incrível, incrível mesmo. Porque ela se sentou com a bancada hispânica do Congresso no evento de liderança que aconteceu hoje. Eu só quero que você ouça esse pequeno sotaque. É tão bom ver tantos amigos. Eu também te amo. Eu também te amo. É tão difícil? Você me conhece. Eu venho de um país que eu também te amo. Te amo muito.
Sou Candice. Pode me chamar de Candice. Quero concorrer porque quero fazer isso. Acho que seria divertido pra mim simplesmente adotar e brincar, me fantasiar e interpretar personagens. Eu diria, eu te amo, bidi bidi bom bom, bidi bidi bom bom. Penteia a flor. Se eu estiver na frente dos mexicanos, tipo, fazendo o que for, um pouco de aventura. O que vocês querem? Quem você quer que eu seja hoje? Porque vou concorrer à presidência só pra fazer isso, ser uma pessoa diferente a cada dia. Alguns dias serei indiano, vou ser negra alguns dias. E às vezes te amo murcho, oh baby. Ela é simplesmente incrível. E de alguma forma, ela conseguiu nesse mesmo evento lembrar as pessoas de que ela está nas ruas. Ouça só. Na verdade, recentemente estive em Nevada. Eu estou nas ruas, estou em todo lugar. Ela é simplesmente incrível. E eles riem. Eles adoram. Eles ficam tipo, meu Deus, você é demais. Você está nas ruas, nas ruas. Algo que ela nunca disse antes de decidir concorrer, ou melhor, quando foi colocada para concorrer à presidência no lugar do Joe Biden. Como eu disse, você recebe o que merece. O público que aplaude isso e ri disso merece tudo o que vier para eles. Mas eu não mereço isso. Você não merece isso porque sabemos que a economia Biden-Harris tem sido um grande fardo para o americano médio. Salários estagnados, despesas aumentaram e pagar contas sem cartão de crédito está difícil. Proprietário de imóvel frustrado com isso? Faça uma ligação de 10 minutos. É sem compromisso. Ligue para meus amigos da American Financing. As taxas de juros estão caindo. Você provavelmente viu isso hoje e agora estão na casa dos 5%. Se você está constantemente carregando um saldo no cartão de crédito todo mês, com taxas na casa dos 20%, a American Financing pode mostrar como colocar o seu patrimônio suado para trabalhar e tirar você das dívidas. Os consultores de hipoteca da American Financing, que são remunerados por salário, estão economizando para seus clientes uma média de $800 por mês. Isso é muito. Se você começar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do financiamento imobiliário. Então, ligue para o American Financing, hoje mesmo no 800-795-1210. O número é 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Esse é o americanfinancing.net/Owens. Certo, pessoal? Antes de vocês começarem a comentar, eu só quero dizer uma coisa. A humilhação em relação à gordura funciona. E não é porque você está realmente envergonhando as pessoas. Eles chamam isso de vergonha de ser gordo, mas não é. Eu sou prova de que quando você é honesto com as pessoas e diz a elas que precisam se tornar saudáveis, essa é uma boa estratégia. Nós precisamos sentir vergonha como sociedade. Precisamos sentir vergonha quando estamos fazendo coisas erradas. Eu fiz isso por cerca de 1 ano com a Lizzo. Ela me odiava. Ela me bloqueou, mas ela é minha garota. Mesmo que ela esteja fingindo que não somos amigas, e ela não estaria fingindo, porque na verdade eu nunca a conheci ou falei com ela. Eu é que estou fingindo que somos amigas, porque ela voltou e está mostrando toda essa perda de peso. Olhe pra Lizzo agora. Me desculpe. Olhe esse antes e depois. Estou muito orgulhosa da Lizzo e ela não é a única. Ok, então você não vai acreditar nisso. Cerca de 1 ano atrás havia esse canal no YouTube. Porque você sabe, você pode ser banido do YouTube por praticamente qualquer coisa. Tipo, eu fui banida literalmente por nada. Mas, sabe, o ponto é, se você pode ser banido por falar sobre política, você não vai ser banido. Se você tem literalmente 180 quilos e o seu canal inteiro no YouTube é só você comendo e engordando. Existe literalmente um canal no YouTube dedicado a isso, comandado por um cara. Acredito que o nome dele seja Nico, mas ele usa o nome artístico de Nico Avocado. Tipo, um tal de Nico Avocado. E ele literalmente só pede refeições e as come. Tipo, é só isso mesmo. Refeições gigantes e vê o quanto consegue comer. E as pessoas assistem a isso, e ele ficou muito rico fazendo isso, e também clinicamente obeso, usando um tubo de respiração. Eu vi isso no ano passado, no meu antigo programa, e fiquei tão enojado com isso que resolvi abordar o assunto. Eu falei sobre essa tendência de pessoas que literalmente assistiam alguém se matar. 8 milhões de seguidores no YouTube, enquanto ele simplesmente vai se matando aos poucos. E tivemos uma troca de mensagens. De alguma forma, ele viu meu vídeo e ficou super bravo comigo, dizendo algo como: "Quem é você para dizer que eu devo estar sofrendo de depressão?" Porque, obviamente, se você é tão grande quanto ele, você estaria sofrendo de depressão. Se você ganha dinheiro sentado e comendo desse jeito, você não se sente bem. É gula, é um pecado. E aqui vou mostrar pra vocês, refrescar sua memória sobre essa troca que tive com ele, porque vocês não vão acreditar nele hoje. Dê uma olhada nessa troca. Você é um canal de comentários políticos. O que eu tenho a ver com o seu mundo? Nada! Seu canal está sofrendo tanto assim? Você já ficou sem assunto para conversar?
que você tem que falar sobre mim e minha vida? E na verdade não estou prosperando, e não dá pra dizer o contrário. E eu não sou glutão, eu mal como tanto, e na verdade não tem muita coisa aqui hoje, e ela nem está dizendo coisas verdadeiras. Tudo o que você pode imaginar e um monte de calorias para lucrar, certo? Como você sabe se eu tenho ou não? Você só olha pra alguém e pensa, uau, talvez você coma muita comida, então por isso você tem isso e aquilo. Então, ficar deprimido na frente do mundo está se matando diante das câmeras aos poucos. Eu nem entendo. Se as pessoas fossem vaiadas por espalhar coisas que não foram verificadas, essa é a política do YouTube. Agora, você verificou se eu como 10.000 calorias por dia? Não. Você verificou se eu tenho que ser um covarde? Não. Você verificou se eu sou louco? Não. Eu vou ser uma pessoa gentil. E te dizer que você precisa parar e que pode conseguir o mesmo tipo de atenção sendo saudável, certo? Você poderia agora dizer, mudei de ideia, assim como mudou de ideia sobre ser vegano. E então você decidiu que iria para o outro lado e se entregaria. Você pode mudar de ideia novamente e dizer, serei a pessoa mais em forma do mundo. E você pode fazer vídeos de você na esteira, caminhando lentamente até conseguir correr, até conseguir fazer um sprint. Certo. Eu não quero dizer apenas o que queremos ver essa jornada. Eu adoro antes e depois, né? Você está no antes e eu não quero que você morra. Eu sou tão bondoso, adivinha só. Eu te garanto, ele deve ter começado essa jornada imediatamente depois do meu episódio e de eu ter sido tão gentil com ele. E dizendo, você deveria perder peso e querer se sentir saudável. Ele perdeu impressionantes 113 quilos. Ele fez isso em segredo. Esse é o antes e depois, esse é ele agora. Agora, ainda estou convencido de que ele tem alguns problemas porque ele parece adorar a atenção que isso traz. Ser um vegano magro e depois engordar muito e depois emagrecer. Eu adoraria conversar com ele, mas as fotos do antes e depois falam por si. Novamente, perdendo 113 quilos. Não estou salvando vidas. Como posso ser banido do YouTube? Estou literalmente salvando vidas. Tipo, como a Austrália não me quer, estou salvando vidas apenas dizendo para as pessoas serem melhores. Às vezes eu tenho que ser a mãe de todo mundo. Eu fui mãe dele. Eu fui mãe da Liso. Agora os dois estão com uma aparência melhor, sem dúvida estão se sentindo melhor. E eu sou grato. Eu sou realmente muito grato. E isso, novamente, é uma lição de que a vergonha é um ingrediente necessário para que possamos mudar. Não podemos nos tornar uma sociedade que finge amar as pessoas ao aceitá-las quando elas estão se prejudicando, certo? Você está se prejudicando se a sua marca é ser gordo e glutão. Você está se prejudicando e as pessoas que dizem te amar, na verdade, te odeiam. E a pessoa que te diz, ei, você pode ser melhor, essa é a pessoa que realmente te ama, a pessoa que quer te motivar a ser uma versão melhor de si mesmo. Às vezes, você só precisa de um bom empurrão. Certo, pessoal, vou ler alguns dos seus comentários antes de encerrarmos o programa. Deixe-me descer aqui para ver o que vocês estão dizendo. Play It Out escreve, oi, Candice. Só quero dizer, por favor, nunca pare de ser tão corajosa e destemida. Você é a melhor e mais importante jornalista do mundo. Além disso, adoraria ver você entrevistar o Ryan Garcia. Muito obrigado. Estamos planejando várias entrevistas para o futuro, agora que estamos descobrindo exatamente como fazer isso nesse novo formato de programa. A Bagator escreve, quem disse, você pode, por favor, pesquisar o que está acontecendo hoje em paralelo com o apocalipse? Muitas coisas estão se alinhando. De fato, obviamente, preciso abordar muito mais questões espirituais e teológicas neste programa, e pretendo fazer isso no futuro. Sudo Enas escreve, eu sou como você. Tenho medo de que uma possível guerra nuclear esteja por vir. Não consigo compreender por que as pessoas são tão alheias a essa possibilidade. Vamos colocar bandeiras brancas em nossas casas e carros. Precisamos fomentar essa conversa. Sim, eu concordo com você. Acho que o que realmente acontece é que as pessoas têm uma compreensão muito superficial do que está acontecendo no mundo e simplesmente não estão despertas para a escala do mal. Mas as pessoas chegam lá primeiro muito devagar e depois, acho que rapidamente, só de dar a primeira mordida, por assim dizer. E para mim foram as vacinas. Para mim foi perceber que as vacinas eram uma mentira, que era uma indústria baseada em mentiras e enganos, e que eles estavam intencionalmente prejudicando nossas crianças, sabendo que estavam prejudicando nossas crianças. Uma vez que as escamas caíram dos meus olhos nesse assunto, percebi então o potencial para outros grandes males neste mundo. E acho que muitas pessoas estão chegando lá, então às vezes você só precisa dar tempo a elas. Cheryl escreve,
Eu demorei a me tornar fã de Candace por não querer encarar minha estupidez de permitir meu escravizamento. No entanto, as tentativas de destruí-la me despertaram rapidamente. Apoiem ela, por favor. Obrigada, Cheryl. E não se odeie ou se arrependa só porque demorou para se tornar minha fã. Eu sempre digo às pessoas, eu sou um gosto adquirido. Sabe, se você me aceita muito rápido, eu fico desconfiada. Brincadeira. Mas eu entendo. Eu tinha as mesmas ideias que você provavelmente tinha. E é completamente compreensível e previsível quando você pensa no sistema de escolas públicas. E o que exatamente ele é, que é apenas engenharia emocional. Saímos da escola pública, naturalmente tendemos para a esquerda. E também acreditamos que a grande mídia está nos dizendo a verdade. E por que confiaríamos em alguém de fora dizendo que não vacina os filhos? Então, dê crédito a si mesma, você chegou lá no final das contas. E obrigada por apoiar o programa. Kimberly Hall escreve: uma menina viu que eu estava assistindo sua live e disse para mim que você era louca e desequilibrada. E eu pensei, sim, eu adorei. Sim, eu sei. Eu simplesmente adoro pessoas que ficam tão presas na simulação que realmente acreditam que, mesmo depois de grandes eventos como a Covid, que é uma farsa em grande escala, elas ainda acreditam na grande mídia. Tipo, eles ainda voltam às velhas rotinas. Sou fascinado por essas pessoas. Acho que é muito assustador considerar que seu mundo inteiro é uma mentira. E é mesmo. Quando eu aceitei isso, que tudo em que eu acreditava estava, na verdade, errado, eu definitivamente passei por um período de me perguntar se eu tinha enlouquecido, porque como eu pude ser enganado tão facilmente por tanto tempo na minha vida. E é preciso uma quantidade enorme de humildade para aceitar isso e então buscar a verdade de fato. Sarah escreve: Kamala faz todos os sotaques, menos o indiano. Isso é muito, muito engraçado. Isso é absolutamente hilário. Certo, pessoal? Bem, esse é todo o tempo que temos para hoje. Se você quiser apoiar o programa, pode acessar locals.com. Também acesse clubcandice.com e compre algum produto para você. Mesmo que não compre, apenas reze. Eu realmente acredito que as orações de proteção estão funcionando e sei que pessoas estão torcendo e rezando por nós em todo o mundo. E sabe de uma coisa? Não importa o que aconteça, nos veremos aqui amanhã.